Olá turma, aqui é o professor Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de matemática do 5º ano do ensino fundamental. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET. Essa semana vamos trabalhar números decimais e reta numérica. Os números decimais representam inteiros e suas partes ou apenas partes de um inteiro. Por exemplo, 3 representa 3 inteiros, enquanto 0,3 representa 3 de 10 partes de um inteiro, 0,03 representa 3 das 100 partes de um inteiro, e assim por diante. Vamos agora às atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. A professora Ana pediu para 4 alunos que representassem o número decimal 3 centésimos. Pedro escreveu 00,3. Aqui eu acredito que a vírgula está no lugar errado. O correto seria o que é apresentado aqui abaixo em vermelho. Ok, turma? Patrícia escreveu 3 inteiros, João 3 décimos, Juliana 3 inteiros. Quem escreveu corretamente? Apesar do erro apresentado aqui, aparentemente Pedro escreveu de forma correta. Então, se você marcou a letra A, você acertou a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Escreva em palavras os números decimais abaixo. E assim eu fiz. Aqui temos 3 inteiros e 52 centésimos. Aqui temos 12 inteiros e 39 centésimos. Aqui temos 1 inteiro e 473 milésimos. Aqui temos 11 inteiros e 112 milésimos. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Em uma corrida de bicicleta, a cada 2,5 km havia uma parada para os ciclistas beberem água e calibrarem os pneus. A corrida era de 10 km. Marque na reta numérica abaixo os pontos em que os ciclistas pararam. E aí eu dividi a reta em 4 espaços e marquei aqui em vermelho os pontos de paradas. Se você marcou dessa forma, acertou a atividade número 3. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Camila ganhou um ursinho de pelúcia que tinha 0,80 metros de altura. Marque na reta numérica abaixo a altura do ursinho. Aqui você pode tomar como base a altura do ursinho na imagem. Eu coloquei um pouquinho acima, pois a metade aqui entre 0,5 metro e 1 metro corresponde a 0,75. Um pouco acima, temos então 0,80. Se você respondeu algo próximo a isso, você acertou a atividade número 4. Vamos agora à atividade número 5. Atividade 5. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. E aí temos o seguinte: o número 1 corresponde a 51 inteiros e 2 décimos. O número 2 corresponde a 821 milésimos. O número 3 corresponde a 8 inteiros e 2 centésimos. O número 4 corresponde a 12 inteiros e 3 décimos. O número 5 corresponde a 37 centésimos. O número 6 corresponde a 5 milésimos. O número 7 corresponde a 512 milésimos. E o número 8 corresponde a 4 centésimos. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 5. O tema dessa semana é áreas e perímetros de figuras poligonais. Perímetro é a medida do contorno de uma figura, e a área é a medida de uma superfície. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. Usando a malha quadriculada de 1 cm por 1 cm, construa diferentes retângulos de área igual a 12 cm. Calcule seus perímetros, compare os resultados e descreva o que observou. Aqui então eu representei 4 retângulos, apesar de que este e este são iguais, só estão em formato diferente. E aí os perímetros são bem diferentes, como a gente pode verificar. O primeiro possui 14, o segundo 16 e o outro, o último aqui, 26. E aí podemos então constatar que, apesar de ter área igual, eles têm perímetros diferentes, ou temos retângulos com áreas de 12 cm, mesmo apresentando diferentes formas ou diferentes perímetros. Fica então essa possibilidade de resposta para a atividade número 1. Na sequência temos a atividade número 2. E a atividade 2 pede o seguinte: Juliana possui 2 tapetes de mesma área. O tapete quadrado possui lado de 4 metros e o tapete retangular tem altura de 2 metros
e base de 8 metros. Qual tapete apresenta o maior perímetro? E aí vamos analisar. Primeiro, o tapete quadrado pressupõe que ele tenha os 4 lados iguais, por ser um quadrado. Então cada lado possui 4 metros. E o tapete retangular tem 2 metros de altura e 8 metros de base. Aqui eu só inverti para poder caber um ao lado do outro. Então a base tem 8 metros e a altura dele tem 2, tá certo? E aí perguntou qual deles tem o maior perímetro. O quadrado tem perímetro igual a 16, que cada lado aqui representa 4, 4 lados, 16. E o tapete retangular, ele possui perímetro igual a 8, mais 8, 16, mais 2, mais 2, 20. Então o tapete retangular possui o perímetro maior. Letra B. Se você marcou a letra B, acertou a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Carla, Ana e Paula estão prontas para iniciar um jogo. Observando a maneira como se organizaram, podemos notar que suas posições formam um triângulo. Sabendo que o triângulo tem 30 centímetros de perímetro e Carla está a 8 centímetros de distância de Ana e Ana está a 12 centímetros de distância de Paula, qual a distância de Carla e Paula? E aí, turma, eu fiz o seguinte cálculo, eu somei aqui os 8 centímetros mais os 12 centímetros, que é a distância entre Carla e Ana e Paula, e totalizaram 20. E aí eu subtraí do perímetro total do triângulo, que é 30, e encontrei 10. Então, letra A. Se você marcou a letra A, você acertou a atividade número 3. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Seu João resolveu fazer um cercado em sua fazenda, com o intuito de plantar algumas verduras. Para impedir que animais comam seu plantio, ele decidiu cercar a região com arame. Sabendo que a parte do terreno que seu João utilizou forma um quadrilátero com os lados 50 metros por 18 por 42 por 16. Quantos metros de arame seu João precisa comprar para cercar o terreno? Então, que vem trazendo as medidas dos lados, basta somar essas medidas para encontrar a resposta do perímetro deste terreno. E aí temos então que, somando esses valores, vamos encontrar que 126 metros é o perímetro do terreno, então a quantidade de arame que seu João precisa comprar. Se você marcou a letra C, acertou a atividade número 4. Essa semana tem como tema medida de volume por empilhamentos de cubos. E aqui vem trazendo a imagem de um cubo e de um paralelepípedo. Os paralelepípedos podem ser considerados como um tipo especial de prisma em que as faces e bases são formadas por paralelogramos. O cubo também é um paralelepípedo, no entanto recebe um nome especial por ter este formato com os lados todos iguais. Vamos ver na sequência as atividades que trabalham a utilização deste objeto. Atividades. Atividade 1. Um volume de um cubo de 1 cm de aresta é igual a 1 cm cúbico. Sendo assim, observe os empilhamentos e calcule o volume de cada um em centímetros cúbicos. Aqui, turma, basicamente os volumes são todos iguais. Se cada um destes cubos apresenta 1 cm cúbico de volume, nós temos aqui um total de 7 cubos, tendo um total então de 7 centímetros cúbicos. Pois eu considerei 1, 2, 3 e 4, que estão logo abaixo e atrás desses cubos da frente, 5 e 6 e 7. Aqui também temos 7 cubos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, da mesma forma na letra C, D, E e F. Então todos esses empilhamentos têm um total de 7 centímetros cúbicos. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 1. Vamos à atividade 2 logo na sequência. Atividade 2. Paulo trabalha no estoque de um supermercado e tem de empilhar caixas iguais às mostradas logo aqui abaixo. O fabricante recomenda que o empilhamento máximo tenha 5 camadas. Ele começou montando uma camada de 4 fileiras por 4 caixas cada uma, assim como apresentado. Observe. Na letra A pede que você complete. Agora complete. 4 vezes 4 é igual a 16. Paulo então fez uma camada com 16 caixas como apresentado aqui. Logo na sequência, na letra B, coloca o seguinte: Paulo quer continuar colocando caixas de modo que o empilhamento tenha 4 camadas como mostrado logo aqui ao lado. Observe abaixo como ficará o empilhamento final. Quantas caixas ele vai empilhar? Observe e complete. Paulo fez 4 camadas com 4 fileiras com 4 caixas, em cada uma delas. Então 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Logo, Paulo empilhou 64 caixas. Se você respondeu dessa forma, acertou a letra B. E agora, nós vamos à atividade número 3.
Evaldo e Ana arrecadaram pacotes de biscoitos para uma campanha de arrecadação de alimentos promovida pela escola em que eles estudam. Como os pacotes serão armazenados em caixas, Evaldo e Ana precisam saber quantos pacotes cabem em uma caixa. Observe como eles estão colocando os pacotes de biscoito na caixa e responda as questões. Aqui então tem a representação. A foto está bem ruim, turma. Infelizmente, mesmo pesquisando muito, eu não consegui encontrar essa foto de uma forma melhor. Então vamos usar as informações que a gente consegue perceber aqui. Se por acaso a resposta for um pouco diferente em relação ao livro mesmo, não tem problema, pois a foto não ajuda muito, tá certo? Ela deixa dúvida em alguns pontos. Na letra A, coloca o seguinte: Evaldo e Ana fizeram uma camada de biscoito no fundo da caixa. Quantos pacotes eles colocaram nessa camada? Aqui temos a representação da caixa e podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então temos 10 pacotes, que é a resposta da letra A. Na letra B, questiona o seguinte: escreva uma multiplicação que representa a quantidade de pacotes de uma camada. E a multiplicação é 2 vezes 5, pois aqui temos 5 pacotes em cada lado, totalizando 10, que é a quantidade de pacotes da primeira camada. Na letra C, questiona quantas camadas eles conseguirão empilhar na caixa. E aí a gente consegue perceber que aqui temos a primeira camada, aqui provavelmente representando a segunda camada, a terceira e a quarta camada, totalizando então 4 camadas. Na letra D, quantos pacotes de biscoitos cabem ao todo na caixa? E aí, se temos então 4 camadas e em cada camada 10 biscoitos, temos um total de 40 biscoitos. Na letra E, pede que você escreva uma multiplicação que represente a quantidade de biscoitos que cabem ao todo na caixa. E aí eu coloquei a multiplicação 4 vezes 10, que corresponde a 40. E na letra F, pede o seguinte: se eles arrecadassem 3 caixas de biscoitos iguais a estes, quantas caixas eles precisariam para armazenar todos os pacotes? E aí, se em cada caixa temos 40 pacotes, vamos ter um total de 3 caixas, pois 3 vezes 40 é igual a 120, que é o total de biscoitos que foi informado na letra F. Aqui eu não realizei cálculo para resolver esta atividade, pois é uma atividade bem simples, tá certo? E é isso aí, fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 3, que é a última atividade dessa semana. O tema dessa semana são números decimais, e nessa semana nós vamos continuar a identificar os números decimais na reta numerada e aprender a fazer a comparação de números decimais. Preste bastante atenção no posicionamento das vírgulas. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede o seguinte: os números decimais podem ser representados na reta numérica. Observe a reta abaixo e escreva os números que representam as posições correspondentes das letras na reta numérica. E aí temos aqui então uma reta numérica e temos a letra M, N, O e P. E aí eu identifiquei cada um desses números aqui. O M corresponde a 3,3 centímetros, o N corresponde a 3,8, o O corresponde a 5,8 e o P corresponde a 8,7. Se você respondeu dessa forma, você acertou a atividade número 1. Vamos ver na sequência agora a atividade número 2. Atividade 2. 4 amigas foram ao mercado comprar queijo. Veja as quantidades que cada uma delas comprou. Carla comprou 0,51 kg, Beatriz comprou 1,73 kg, Laura comprou 1,37 kg e Diana comprou 2,51 kg. Represente na reta numérica abaixo a quantidade que cada uma comprou e indique a posição colocando o nome de cada uma. E assim eu fiz, turminha. Eu comecei pela Carla, que comprou 0,51 kg, então eu marquei aqui. Depois a Laura, que comprou 1,37 kg. Na sequência a Beatriz, com 1,73 e por fim a Diana, que comprou 2,51. Se você representou dessa forma, você acertou. Aqui eu coloquei a Laura para cima apenas por questão de espaço, tá certo? Na sequência pergunta: quem comprou a maior quantidade de queijo? E aí a gente consegue verificar que a Diana comprou a maior quantidade de queijo. Se você respondeu dessa forma, então acertou a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3, logo aqui na sequência. Atividade 3. Compare os números de cada item usando os símbolos menor que, igual ou maior que. E aí temos aqui na letra A, 3,37 é maior do que 2,39. Na letra B, 2,54 é menor do que 2,65. Na letra C, 4,2 é igual a 4,20. Na letra D, 5,25 é menor do que 5,45. Na letra E, 10,04 é maior do que 10,01. Na letra F, 0,081 é maior do que 0,008. Na letra G,
40,162 é menor do que 40,692. E na letra H, 1,7 é menor do que 1,70. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 3. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Faça o que se pede em cada item. Na letra A, pede o seguinte: usando apenas os algarismos 6, 3 e 2, sem repeti-los, escreva 4 números diferentes com 2 algarismos na parte decimal. E assim eu fiz, turma. Eu escrevi o 6,32 e o 6,23, o 2,36 e o 2,63. Daria para escrever ainda mais 2 números como foi apresentado aqui abaixo, mas fica essa possibilidade de resposta para a letra A. Na letra B, pede o seguinte: você poderia escrever outros números no item A? Quais? E aí, respondendo a primeira parte, eu coloquei que sim, citei o número 3,26 e 3,62. Fica então essas possibilidades de resposta para a letra A e B. Na letra C, pede o seguinte: qual foi o maior número decimal que você escreveu no item A? Eu escrevi então 6,32. E o menor? 2,36. Na sequência, na letra D, pede que você reescreva os números que você obteve no item A em ordem decrescente, usando o símbolo maior que. E assim eu fiz. Coloquei o 6,32, 6,23 na sequência e assim por diante. Vocês podem conferir se escreveram de forma correta. Após resolver a atividade número 4, vamos à atividade número 5 logo aqui na sequência. Atividade 5. Responda as questões a seguir. Letra A. Uma unidade equivale a quantos décimos? Uma unidade equivale a 10 décimos, pois o décimo é uma décima parte de um todo, ok? Letra B. Quantos centésimos formam uma unidade? 100 centésimos, pois o centésimo é a centésima parte de um todo, ok? Na letra C, uma unidade equivale a quantos milésimos? Uma unidade equivale a 1000 milésimos, pois o milésimo é a milésima parte de um todo. Letra D. Um milésimo é que fração de um inteiro, e aí um milésimo é igual a 1 sobre 1000. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 5. Na sequência, temos a atividade número 6, que pede o seguinte: escreva os números como no exemplo a seguir. E aí temos aqui o número 6,489, que equivale a 6 mais 0,4 mais 0,08 mais 0,009, ou 6 unidades e 489 milésimos. Na letra A, temos 2,175. E aí eu fiz a construção da resposta como o exemplo colocado logo aqui acima. Olha como ficou. Na letra B temos 8,321 e eu fiz a resposta também de acordo com o exemplo colocado acima. Se você construiu a resposta dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 6. Vamos agora à atividade número 7 logo aqui na sequência. Atividade 7. Observe a reta numérica e escreva qual letra corresponde a cada número a seguir. E aí aqui temos uma reta numérica representando uma régua de 1 a 20. E aqui abaixo você deve então escrever as letras correspondentes. E aí ficou assim: 12,7 equivale à letra F, como colocado aqui, 3 equivale à letra A e assim por diante. Se você conseguiu responder dessa forma, acertou a atividade 7. Vamos agora à atividade número 8 logo aqui abaixo. Atividade 8. Neste ano, a escola em que Priscila estuda organizou um concurso para premiar a melhor fantasia de carnaval. Veja no quadro as notas que os jurados deram aos 6 alunos e façam o que se pede. Aqui então temos os participantes, os jurados e as notas que os jurados deram, e aqui o total, a soma de todas as notas de cada participante. E aqui a representação dos participantes. Na sequência, a letra A pergunta o seguinte: quem ficou em primeiro lugar? E aí a gente pode verificar que quem obteve a maior nota, consequentemente ficando em primeiro lugar, foi a Raquel. Na letra B, logo aqui abaixo, pergunta: nesse concurso, 2 alunos ficaram empatados. Que alunos são esses? Como a gente pode verificar logo acima, foi Juliana e Marcelo. Na letra C, que jurado deu a maior nota à fantasia de Priscila? E que nota foi essa? E aí foi o jurado número 1 e a nota foi 9,382. Na letra D, pergunta qual foi a melhor nota que o jurado 1 deu e para quem ele deu essa nota. E aí a melhor nota foi 8,728 e foi para Carlos. Na letra E, quais são os alunos que têm um total das notas entre 25 e 27? E aí temos como resposta Priscila e Carlos. E entre 27 e 29? E aí temos como respostas Juliano, Raquel, Marcelo e Beatriz. O tema dessa semana é área, e nessa semana vamos aprender como calcular a área de determinado espaço. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede o seguinte: considere a malha quadriculada abaixo, pinte 3 retângulos diferentes, cuja área seja de 16 quadradinhos.
E assim eu fiz, turma. Aqui temos o retângulo número 1 com 16 quadradinhos, formado por duas fileiras de 8. Aqui temos o retângulo número 2, formado por uma grande fileira de 16 quadradinhos, totalizando então a área igual a 16. E aqui temos o terceiro retângulo com 16 quadradinhos dispostos em 4 colunas, com 4 quadradinhos cada. Fica essa possibilidade de resposta para a primeira parte da atividade número 1. Na sequência é questionado o seguinte: qual o perímetro de cada um dos retângulos que você pintou? Eles são iguais? E aí, o perímetro destes retângulos que eu fiz são os seguintes. O retângulo 1 tem 20 quadradinhos de perímetro, ou seja, cada lado desse aqui é considerado um lado do quadrado e eu contabilizei e totalizaram 20 lados no total, tá certo? O segundo retângulo tem 34 quadradinhos de perímetro, este retângulo apresentado aqui, e o terceiro retângulo tem 16 quadradinhos de perímetro, este apresentado aqui. E aí, respondendo a segunda parte da pergunta, eles são iguais? Coloquei que eles não são iguais. Tá certo? Então fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 1. Vamos ver a atividade número 2 logo aqui na sequência. Larissa e Nicole têm uma escrivaninha no quarto, e a mãe delas, Marta, decidiu comprar um vidro para cobrir o tampo. Para saber a medida do vidro que se deveria comprar, Marta pediu às filhas que medissem o tampo da mesa. Larissa chegou da escola antes de Nicole, pegou um barbante e fez as seguintes medições. Observe aqui na imagem as medições feitas por ela. Nicole chegou depois da irmã e pegou folhas de papel e fez a outra medição. Olha que interessante. E aí temos o seguinte, na letra A. Que medição Larissa fez? E Nicole? Larissa então mediu utilizando um barbante, Nicole mediu utilizando folhas de papel. Na sequência, a letra B questiona o seguinte: Larissa e Nicole conversaram sobre como mediriam o tampo da mesa. Nicole disse à irmã que, se a mãe delas chegasse à loja para comprar o vidro da mesa, com apenas o pedaço de barbante, poderia comprar um tampo de vidro que não cobrisse a mesa, mas que, se chegasse com as folhas de papel, a mãe conseguiria. Você concorda com o que Nicole disse à irmã e por quê? Eu não concordei porque, se utilizado de forma correta, as duas formas de medir podem funcionar, tá certo, turma? Então essa aqui é a minha resposta para a letra B. Após resolver então a atividade número 2, vamos à atividade número 3 logo aqui na sequência. Atividade 3. Observe a malha quadriculada desenhada abaixo, em que cada quadradinho mede 1 centímetro de lado. Então cada lado aqui corresponde a 1 centímetro. E aí temos o seguinte, letra A. Faça uma estimativa de qual das letras tem maior área. E aí a letra A e a letra E têm a maior área aqui apresentada. Se você respondeu assim, acertou. Na letra B, pede que você determine a área de cada figura e compare a sua estimativa. E aí a letra A tem 14 quadradinhos de área, a letra C tem 11 quadradinhos de área, e a letra D tem 13 quadradinhos de área, e a letra E tem 14 quadradinhos de área. Se você respondeu assim, acertou. Então nós temos que a letra A e a letra E são as que têm maior área. Na letra C questiona quais são as letras que ocupam uma superfície do mesmo tamanho. E aí comparando aqui nós temos que a letra A e a letra E, por terem a mesma área, ocupam a mesma superfície. Então essa é a nossa resposta. Se você respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 3. Vamos ver aqui na sequência a atividade número 4, que pede que você desenhe na malha quadriculada duas figuras diferentes com a mesma medida de área. E aí eu representei a primeira figura aqui com 12 quadradinhos de área e a segunda figura também com 12 quadradinhos de área, assim como foi solicitado na atividade número 4. Então fica essa possibilidade de resposta para vocês. O tema dessa semana é representação dos números decimais no quadro de ordens. Atividades. A atividade 1 pede o seguinte: Cauê comprou um sorvete que custa R$ 2,25. Quando ele foi pagar, percebeu que tinha em seu bolso o seguinte valor em moedas. E aqui vem apresentando o valor em moedas. Vamos ajudar Cauê a separar as moedas para pagar o sorvete. Na letra A pede que você circule as moedas que precisará para formar o valor do sorvete. Eu circulei aqui R$ 2,20 em duas moedas de 10 e os 5 centavos, ou seja, 2,25. Na sequência é questionado o seguinte: quantas moedas de R$1 você utilizou? Então nós utilizamos duas moedas. E depois, quantas moedas de 10 centavos você utilizou? Nós utilizamos duas moedas de 10 centavos. Na sequência questiona que moedas você utilizou para formar o valor que está à esquerda da vírgula. E aí do lado esquerdo da vírgula nós utilizamos então as moedas de R$1. Os números que estão à direita da vírgula são maiores ou menores que R$1. E aí os números à esquerda da vírgula são menores do que R$1.
Para que serve a vírgula nos números decimais? E aí é para separar a parte decimal da parte inteira do número. E a última pergunta, quantas moedas de 10 centavos Cauê tinha no bolso? Ele tinha 12 moedas, como apresentado aqui acima. Se você respondeu dessa forma, conseguiu acertar a letra A. Vamos agora à letra B. Agora vamos ajudar Cauê a colocar o número 2 e 25 no quadro de ordens. Registre esse valor no quadro abaixo. E aqui vem trazendo o quadro de ordens e eu numerei. E aí eu registrei o 2 aqui como unidade e o 25 aqui no décimo e no centésimo. Se você também registrou dessa forma, conseguiu acertar. Vamos agora à atividade número 2. Represente os números decimais abaixo no quadro de ordens. E assim eu fiz, turma. Letra A, nós temos aqui 2,351, e assim eu representei, bem como os demais números da letra B, C, D e E. Você pode pausar o vídeo e conferir se você também completou dessa forma. Se você tiver completado dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 2. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET.